Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irã. O alvo eram instalações nucleares e militares. Segundo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a operação deve durar dias. O Irã já pediu uma sessão de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Vamos falar mais sobre esse assunto então com o Américo Martins, vai trazer atualização porque tivemos o ataque de Israel, já uma retaliação por parte do Irã. No momento, Américo, em que acompanhávamos negociações nucleares entre Teherã e Washington. Essa é uma tensão quase sem precedentes no Oriente Médio, um ataque direto de Israel contra alvos militares e também as instalações nucleares do Irã. Segundo os militares israelenses, eles utilizaram mais de 200 aviões, caças militares nesses ataques contra alvos no Irã e atingiram a área de Natanz, onde o Irã desenvolve um programa nuclear, inclusive com pretensões de criar uma bomba atômica. Os israelenses atacaram também várias bases militares, em especial ao redor de Teherã, e também conseguiram matar alguns dos principais líderes militares iranianos, inclusive o chefe das Forças Armadas do Irã e o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o principal pilar de sustentação do regime dos ayatolás, o principal pilar militar e de defesa do Irã. O Irã já respondeu também com um ataque com mais de 100 drones que foram lançados contra o território israelense. A agência nuclear iraniana acabou de confirmar que Natanz, essa área onde está sendo desenvolvido o programa nuclear do país, foi de fato atingido, mas não temos informações do tamanho do estrago que teria sido feito. Essas instalações nucleares são feitas no subsolo justamente para deter ataques de outros países e não se sabe exatamente o que foi destruído ou não, o que acabou escapando ileso. Israel diz que conseguiu deter e destruir uma boa parte desses 100 drones que foram lançados pelo Irã, mas a expectativa é de que a tensão aumente na região, Carol. Como você disse, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu continuar agindo contra o Irã pelos próximos dias, continuar atacando essas instalações militares iranianas. E o chefe do regime dos ayatolás, o Ayatollah Khamenei, disse que o Irã vai responder e vai responder duramente contra Israel. Esses ataques, Carol, acontecem justamente, como você lembrou, no momento em que os Estados Unidos tentam fazer um acordo com o Irã para interromper esse programa nuclear que poderia levar à criação de uma bomba atômica iraniana. Essa ideia de uma bomba atômica é considerada como uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Há mais de 20 anos, Israel diz que o Irã não pode criar uma bomba atômica e considera que um ataque militar contra os iranianos era a melhor forma de detê-los, porque os israelenses não acreditam em qualquer tipo de negociação pacífica para que o Irã desista da bomba. Lembrando que Israel é o único país do Oriente Médio que hoje tem bombas nucleares. E por que Israel decidiu agir exatamente neste momento, Carol? Porque o regime iraniano está num momento dos mais frágeis dos últimos tempos. A avaliação de Israel é que era o momento, a janela de oportunidade para agir. Porque, por um lado, existia essa possibilidade real, concreta, dos iranianos fecharem um acordo com os Estados Unidos, e se Israel agisse militarmente depois disso, poderia ser considerado um ataque, inclusive, contra os países que fizessem esse acordo com o Irã. Isso aumentaria muito pressões diplomáticas e também militares contra Israel. Por outro lado, militarmente e politicamente, o Irã nunca esteve tão isolado e tão fragilizado. Todas as milícias e grupos militares que o Irã apoiava no Oriente Médio, como o Hezbollah, o Hamas, milícias no Iraque e milícias na Síria, sofreram grandes derrotas na guerra aberta com Israel desde aqueles ataques do Hamas. O Irã continua apoiando esses grupos eram considerados a primeira linha de defesa contra qualquer ataque israelense contra o Irã. Mas nesse momento esses grupos estão praticamente neutralizados. Então o cálculo do governo Netanyahu foi: temos uma janela de oportunidade e precisamos agir agora. Porque por um lado existe um risco desse acordo entre Irã e Estados Unidos, isso impediria ações de Israel. Por outro lado, é um momento de muita fragilidade do Irã.
e por isso esse ataque aconteceu na noite de ontem. Isso vai trazer muito mais tensão para o Oriente Médio, vai ter repercussões militares, políticas e até econômicas. O preço do petróleo, por exemplo, já disparou em vários mercados do mundo, porque existe uma tensão ali e uma preocupação de que o petróleo exportado pelo Oriente Médio possa sofrer uma interrupção com eventuais ataques e retaliações do Irã. Então, nós estamos acompanhando aí essa troca de ataques militares. O Irã pediu, como você disse, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, mas a grande preocupação agora são novos ataques militares israelenses e, obviamente, que tipo de retaliação o Irã pode tentar, não só contra Israel, mas potencialmente também contra alvos e interesses dos Estados Unidos na região. Segundo o governo americano, Carol, os Estados Unidos não participaram da ação, não apoiaram a ação israelense, mas tinham conhecimento do que estava acontecendo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou o presidente Donald Trump antes dos ataques, e isso foi confirmado pelo próprio líder americano, Carol.